Alguns dos dons do Espírito foram dados para sinais, e como tal serviram para confirmar a palavra para aqueles que eram incrédulos. Atos 14, 3, 1 Coríntios 14, 22. Eles não eram para ser utilizados mesmo quando alguém os possuía, exceto para edificação. Quando se tratava de falar em línguas, devia-se permanecer em silêncio, a menos que alguém pudesse interpretar o que era falado, de forma a edificar a Assembleia. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Quanto ao dom de línguas, no versículo acima citado, não existe promessa de sua continuação, nem de qualquer um dos outros dons decinais. 1 Coríntios 12, versos 28 a 31. A continuidade é prometida para aqueles dons que expressavam o amor de Cristo para com a Igreja. Efésios 14, 11, 16. O dom de língua servia para demonstrar a unidade de todos os crentes de todas as nações. Unidade esta, formada por Deus por ocasião da vinda do Espírito. Atos 2, 4 a 11, 1 Coríntios 12, 13. Uma vez que a Igreja de Deus falhou de forma tão evidente em expressar exteriormente essa unidade, o dom de línguas, assim como todos os dons decinais, já não são manifestos em nossos dias. Aqueles que professam possuir esses dons devem ser provados à luz das Escrituras. O dom de línguas, na Bíblia, não se tratava de manifestações de línguas ininteligíveis, mas de línguas bem conhecidas e faladas neste mundo. Atos 2, 8. Quando se tratava de efetuar curas, ninguém saía desapontado. Todos eram curados. Atos 5,16. É bom provar por estas passagens bíblicas àqueles que proclamam possuir o dom de línguas e de curas nos dias de hoje. 1 Coríntios 4, 19 e 20. Além do mais, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O Espírito de Deus não força um homem a falar a qualquer hora, ou de qualquer maneira. E quando alguém ministra, seu ministério deve ser objetivo ou objeto de um julgamento espiritual por parte de seu irmão. Além disso, aqueles que falam devem falar um de cada vez. Caso contrário, haverá confusão. 1 Coríntios 14, 27 e 33. Os dons do Espírito não se tratam de habilidades santificadas, mas de uma verdadeira comunicação daquilo que não era possuído anteriormente, embora colocado em um vaso preparado por Deus para esse uso. Os dons apresentados em 1 Coríntios 12 eram as várias manifestações do Espírito, ali dispostas por Deus e administradas pelo Senhor, e suas operações eram pelo Espírito. Seu uso devia ser para edificação. 1 Coríntios 14. Para a época em que a Igreja de Deus se transformou numa grande casa, a palavra em 1 João 4:1 é: provai se os Espíritos são de Deus. Duas coisas devem caracterizar o verdadeiro ministério pelo Espírito. Primeiro, deve haver a confissão da verdadeira deidade e humanidade de Jesus Cristo. Segundo, deve haver submissão à doutrina dos apóstolos, conforme é dado na palavra. Isto é muito importante. 1 João 4, 2 e 6. Todo crente é habitado pelo Espírito e sabe disso pelo amor de Deus que é derramado em seu coração. Efésios 1:13, 1 Coríntios 6:19, Romanos 5:5. Toda bênção cristã é um dom. Não recebemos essas bênçãos por nossos próprios esforços ou orações. Nós as recebemos quando a fé recebe a Cristo
e crê no Evangelho da sua graça. Efésios 1:3. Aqueles que creram no Evangelho no dia de Pentecostes receberam também o dom do Espírito. Atos 2:38. O nosso desfrutar daquilo que temos recebido depende do nosso andar. Romanos 15:13, Efésios 4:30, 1 Coríntios 2:15. Andemos cuidadosamente em oração, submissos à palavra e julgando tudo aquilo que possa impedir a ação do bendito Espírito de Deus em nos mostrar as coisas que pertencem a Cristo. É importante lembrar que as Escrituras são inspiradas pelo Espírito de Deus, 2 Pedro 1:21, e que o Espírito nunca guiará alguém por um caminho contrário à palavra.